Oi pessoal, meu nome é Carla Braga. Se você ainda não me conhece, eu vou deixar linkado aqui na postagem um vídeo onde eu explico a minha trajetória, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. E aí você pode assistir e saber um pouco mais sobre mim. Eu vou falar hoje sobre o custo de vida em Portugal. Eu moro aqui desde junho de 2019 e eu comecei a planejar essa mudança alguns meses antes. Nesse planejamento, eu conheci várias pessoas pelo Facebook e acabei fazendo amizade com algumas delas. E é muito comum que aquelas pessoas que ainda não vieram para cá me perguntem como é que está o custo de vida aqui, como tem sido para arrendar um apartamento, enfim. Então, para responder todo mundo de uma vez, eu resolvi gravar esse vídeo que vai te ajudar a entender um pouco como é que estão os custos de vida em Portugal, por que aumentou tanto e como é que você pode fazer para driblar um pouco isso. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar isso logo, né? Portugal tem sido um destino muito atrativo para muitos imigrantes, principalmente por conta da segurança e da qualidade de vida. Tem atraído jovens para estudar, tem atraído pessoas um pouco menos jovens, vamos dizer assim, que vêm para trabalhar, tem atraído alguns aposentados que vêm em busca de uma qualidade de vida melhor e um acesso à saúde pública de qualidade. Portugal tem sido um país que tem recebido muitos imigrantes, né? E com isso, algumas coisas começaram a mudar. Os imigrantes vêm em busca de segurança, assim como eu falei, em busca de qualidade de vida, e também vêm atraídos por várias vagas de trabalho, principalmente no ramo de tecnologia. Mas tecnologia não é o único ramo que tem atraído pessoas para cá, não. Tecnologia tem sido um dos campeões, principalmente porque aqui em Portugal há poucos profissionais da área de tecnologia e muita demanda para essa área. Além disso, Portugal tem sido um destino muito procurado pelos turistas e com isso acabou gerando muitas vagas, muitas oportunidades de trabalho no ramo de turismo. Eu vou deixar aqui na postagem alguns links para algumas pessoas que falam sobre esse assunto, Simone Bergamin, Thaisa Souza, que elas podem te ajudar mais nessa parte. Aqui a gente está realmente para falar do dinheiro. Então vamos lá. Quando eu comecei a programar minha mudança para cá, um apartamento aqui na região do Porto custava entre 500 e 1.000 euros. Depende, lógico, da localização, né, do tamanho do apartamento, da infraestrutura daquele prédio, enfim. Mas assim, o mínimo que a gente encontrava era 500 euros e no máximo 1.000, 1.100 estourando. Então isso é um apartamento de 2 ou 3 quartos em boas regiões. Atualmente, se você for analisar os arrendamentos aqui na mesma região, você vai ver que o valor mínimo saltou de 500 para 650, mais ou menos, e o valor máximo subiu bastante também, para cima de 1.000 euros, 1.200, chega a achar apartamento de 1.300, enfim, subiu bastante o custo. Quem também fala um pouco sobre isso é o canal Maximizar. Vou colocar o link de todo mundo aqui na descrição, fiquem tranquilos. Uma outra coisa que aumentou bastante foi a alimentação. Agora no Réveillon, viajei com a minha família para Lisboa. Eu tinha muitos anos que eu não ia a Lisboa e como eu tinha mudado há pouco tempo para cá, foi a minha primeira oportunidade de visitar Lisboa novamente. E eu fiquei impressionada, inclusive com os preços de Lisboa, se comparados com os preços do Porto. Eu achei Lisboa ainda mais caro do que a região aqui do Porto. É claro que estava na época do Réveillon, eu também não estava procurando aqueles lugares mais em conta, estava indo para muito lugar turístico, mas ainda assim eu achei os preços bastante expressivos. Até estava conversando com uma amiga, um vinho que, por exemplo, aqui no mercado custa 18 euros, um vinho caro, porque vinho aqui que a gente toma no dia a dia é de 2 euros, 3 euros, 5 euros no máximo, mas um vinho que custa 18 euros, é um vinho caro no mercado. Em outras cidades de Portugal, que eu também visitei nas férias, eu paguei 20, 25, 27. Em Lisboa, eu cheguei a pagar 40 euros. Então, assim, é mais do que o dobro do valor do mercado e muito mais caro do que outros restaurantes do mesmo nível em outras cidades. Então, isso é só para ilustrar, só para dar um exemplo. Realmente, eu achei que aumentou bastante. E eu fiz um passeio turístico lá e o guia me falou que na região da Alfama, que é uma região boêmia, mas com as casas, com os prédios muito pertinho um do outro, realmente não é um lugar bom de morar, assim, em termos de acessibilidade nas ruas e tal, realmente é muito apertadinho e tal. Apartamentos pequenos, ele me disse que estava em torno de 1.200 euros, então assim, eu acho realmente muito caro. E aí, tentando conter essa especulação imobiliária, esse aumento dos preços, o governo tomou algumas medidas, né? Uma delas foi a de somente autorizar o visto Gold para regiões do interior e para as regiões autônomas. O que é isso?
O visto Gold é um visto que você pode obter para quando você vai investir no país. Eu vou colocar uma descrição aqui do Eurodicas, que aí vai explicar direitinho só o que é o visto Gold, em que situações ele pode ser requerido, enfim. E a maioria das pessoas que requisitavam esse visto Gold queriam investir na região de Lisboa ou na região do Porto. Então agora o governo determinou que o visto Gold é só para as regiões do interior e para as duas regiões autônomas, que são Madeira e Açores. Essa é uma tentativa de distribuir de forma mais equilibrada os investimentos aqui no país. Aí você vai me perguntar, é mais barato viver aqui ou viver no Brasil? Isso depende do seu custo de vida, do seu padrão de vida, do que você prioriza. Para mim, a mudança foi positiva, o meu custo de vida aqui é muito menor do que era no Brasil, porque no Brasil, boa parte do que eu ganhava por mês, eu gastava com escola e despesas de moradia. Despesas de moradia que eu digo, por exemplo, condomínio no Brasil era muito caro. Por quê? Porque o condomínio tinha que ter um monte de porteiro, câmera de segurança, alarme, cadeado, fechadura, tudo para evitar aquela violência urbana, enfim, para evitar qualquer problema no prédio. E acabava que isso encarecia muito o condomínio. Depois eu mudei para um apartamento menor e ainda assim eu pagava um condomínio alto. E aqui o condomínio em Portugal é super barato. Por exemplo, um condomínio de um prédio comum de apartamentos é 50 euros, né? Então é muito barato. No Brasil eu gastava muito com transporte, porque além de eu ter carro, e aí tudo que envolvia o carro, eu andava muito de Uber no final de semana, porque saía para beber. Eu acabava gastando Uber, mesmo quando eu ia para lugares que eu não precisaria, que eu poderia ir a pé, por exemplo. Então, eu dava aula numa faculdade bem pertinho da minha casa, eu poderia ir a pé sem gastar nenhum centavo. Eu não tinha como ir de carro, porque lá na faculdade não tinha onde parar o carro, então se eu fosse de carro eu ia parar praticamente na minha casa. E aí acabava que eu ia de Uber e voltava de Uber porque eu ia com notebook, com celular. Eu tinha medo de, na hora de ir nem tanto, embora também tenha assalto de dia no Rio de Janeiro, mas na hora de voltar eu tinha muito medo de ser assaltada, porque já era tarde da noite, depois das 10, então eu sempre voltava de Uber. Então, querendo ou não, você acaba tendo um gasto a mais. Esse tipo de problema a gente não tem aqui. Além disso, eu gastava muito com escola. Minhas duas filhas são pequenas, estudavam numa escola particular. Elas ficavam o dia todo por conta do meu horário de trabalho e eu pagava um valor bastante expressivo. Aqui elas estudam em escola pública, uma escola de excelente qualidade. Eu não pago praticamente nada, pago somente os materiais, enfim. Então, realmente é muito mais em conta. Então, tudo vai depender do que você está disposto a abrir mão, de como é que você vai gerenciar a sua vida aqui. Então, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas têm faxineira, empregada, que isso é menos comum, então você vai ter esse gasto a menos. Em compensação, você vai estar longe da sua família, então você vai acabar tendo que viajar ao Brasil quando quiser matar a saudade, enfim. Tem que realmente colocar na ponta do lápis, ver quais são as despesas que você não abre mão, ver quanto você vai gastar aqui, quanto você vai gastar lá, porque não adianta você ganhar muito bem no Brasil se você gastar muito, e também não adianta você gastar pouco aqui, mas também ganhar pouco. Como fugir desses custos expressivos? Depende muito do que você vem fazer em Portugal. Se você vem para Portugal para estudar, normalmente os estudantes eles pensam, não, vou para Portugal estudar, então eu tenho que ir para Lisboa ou para o Porto. Não é bem assim. Tem muitas instituições de ensino boas no interior do país, em outras cidades de porte médio. Por exemplo, tem a Universidade do Minho, que é excelente. Braga tem várias instituições. Em Guarda também tem instituições de ensino técnico, de ensino superior. Então você não precisa necessariamente vir para as duas maiores cidades do país para estar bem guarnecido de educação. Eu até participei de um evento no Porto. Participei desse evento em dezembro, se eu não me engano, que era da Associação Empresarial do Porto. E lá eles estavam mostrando diversas parcerias entre a iniciativa privada e as instituições de ensino superior. Então, existiam várias empresas apresentando seus produtos, como é que eles desenvolveram, melhoraram, aprimoraram os seus produtos com o auxílio de pesquisas que foram desenvolvidas nas universidades, co-patrocinadas por eles. E era um evento super interessante, tinha, claro, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, mas também tinha a Universidade do Minho, tinha outras instituições de ensino que estavam envolvidas nessas pesquisas e que não necessariamente eram essas duas principais, vamos dizer assim. A região central também, a Universidade de Coimbra é muito famosa, principalmente para quem é do ramo do direito, como eu sou, né? Coimbra é uma cidade menor, mas também é uma cidade que tem bastante coisa. E a gente tem que lembrar também que Portugal é um país pequeno, as distâncias são curtas, então de norte a sul do país você faz em um dia só. Mesmo que você não esteja num grande centro, você consegue chegar num grande centro com bastante
facilidade. Os transportes públicos aqui são muito bons, então você consegue ir de uma cidade para outra de ônibus, de trem. Ônibus a gente chama aqui de autocarro e trem a gente chama aqui de comboio. Então você consegue ir de uma cidade para outra assim, você consegue ir de carro. O custo é um pouco mais elevado porque existem vários pedágios aqui, mas se você tiver condições de ir de carro, as estradas são excelentes. Você vai gastar um pouco mais, mas também vai viajar com um pouco mais de conforto. Então não tem nenhum problema em relação a isso. Em dezembro, como eu falei, fiz uma viagem com a minha família, passei por Lisboa e passei também por Óbidos, que é uma cidade linda. Se vocês tiverem a oportunidade de vir a Portugal, não deixem de visitar Óbidos, é uma gracinha. E lá a gente conversando com o garçom é brasileiro, a gente começou a conversar e ele falou que ele morava em Caldas da Rainha. Caldas da Rainha é uma cidade que fica entre Óbidos e Lisboa. Então ele trabalhava 20 minutos de casa, porque Óbidos fica 20 minutos de Caldas da Rainha. E quando ele queria fazer alguma coisa, uma exposição, uma coisa, um show, ou agitar mesmo uma cidade grande e tal, ele ia para Lisboa, que era 1h30, 2 horas de lá, e ele ia, pegava um autocarro ou um comboio, chegava num instantinho em Lisboa. Então ele estava super contente, trabalhando, uma super qualidade de vida, segurança e tal. O local que ele estava atendendo era um restaurante bem bacana, então devia estar com um salário bem ok. Então, assim, ele estava bem feliz trabalhando nesse restaurante, morando numa cidade próxima. Se você ainda não conhece muito bem a cidade de Portugal e você tem interesse de saber um pouco mais sobre isso, eu sugiro você acompanhar um projeto que foi desenvolvido pela Simone Bergamin. Eu seguia muito os vídeos dela quando eu comecei a planejar minha mudança para cá. E a Simone Bergamin, ela fez uma série de vídeos no final do ano passado, começo desse ano, que chama Portugal de Norte a Sul. Ela passou em várias cidades, mostrando o que as cidades tinham de positivo, tanto para quem vem passear, quanto para quem vem morar. Uma cidade que me chamou bastante atenção dos vídeos que ela fez foi a cidade de Guarda, que tem também bastante coisa em relação ao ensino superior, incentiva bastante os empreendedores, enfim, ela mostrou um pouco isso na reportagem dela. É o lugar mais frio de Portugal, então se você não gosta de frio, foge de Guarda, mas Guarda é um lugar bem interessante também. Enfim, se você ainda não conhece muito bem a cidade de Portugal, acho que vale a pena dar uma olhada. É importante dizer que as cidades menores, elas são bastante interessantes para se viver, porque elas têm um custo de vida mais baixo e não ficam atrás em relação à qualidade de vida. Então, se você vem, por exemplo, para estudar, como eu disse, você tem essas opções. Se você vem para trabalhar, como esse exemplo que eu dei do rapaz que era garçom, também tem opção em cidades pequenas. É claro que nem todos os ramos são fáceis de conseguir emprego em cidades menores, mas dependendo do que você vai trabalhar, é uma opção sim. Se você vem com visto D2 para abrir um negócio aqui em Portugal, depende muito do tipo de negócio que você vai abrir, se é um produto ou serviço, que tipo de produto, que tipo de serviço, mas acho que vale a pena você fazer uma pesquisa de mercado para ver se vale a pena você se instalar em cidades menores, onde você tem um custo menor para sua empresa. E aí você vai ter que pesar, né? A questão do custo e a questão da penetração do seu produto naquele mercado. Então, mas eu acho que vale a pena não descartar outras cidades que não sejam os grandes polos de Lisboa e Porto. E se você tá vindo com visto D7, aí é vida tranquila, né? Tá vindo com um aposentado, enfim, eu acho que vale a pena pesquisar cidades mais tranquilas, com um custo de vida menor, onde o seu dinheiro vai render muito mais, vai gastar pouquíssimo de arrendamento, vai gastar menos com alimentação, menos com deslocamento, e vai acabar sobrando mais dinheiro para você conhecer os outros países da Europa, passear dentro de Portugal, enfim. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje. No final da postagem, eu vou colocar alguns links, como eu prometi, da Simone Bergamin, da Thaisa Souza, do canal Maximizar, das reportagens da Eurodicas, e as minhas redes sociais e o link do meu vídeo onde eu me apresento para vocês me conhecerem um pouco melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aí para me ajudar. E se você tem alguma coisa para acrescentar ou para corrigir do que eu falei, não deixe de comentar. Coloque aqui no comentário o que você achou, o que você acha que o vídeo poderia melhorar. Pode colocar também alguma coisa que eu tenha esquecido. Ou se você tem alguma sugestão de temas que envolvam dinheiro e vida em Portugal, coloca aqui pra gente, que eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo falando sobre o assunto que você sugeriu. Então, um grande abraço e até mais.